Segundo Crônicas 14, versículos 2, 3 e 4, diz assim: E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Amém. Graças te damos, Pai, por este conselho, advertência, que é para o nosso próprio bem, Senhor. Graças te damos, que esta palavra esteja encontrando os nossos corações abertos, receptivos, para guardar, ó Deus, e viver para o teu louvor, a tua glória, em nome de Jesus. E assim daremos sempre glórias a Deus, aleluia, graças a Deus. Amém? Rei Asa, não é porque ele tinha asa não, e nem porque ele voava, é o nome dele. Foi um dos reis que reinou, né? No tempo antigo. Então, o rei Asa, ele, no seu tempo, o que é que ele fez? Então, diz que Asa fez o que era bom. A importância de sempre ter a intenção, né, de fazer o que Jesus fez, né? Quem anda com Jesus procura andar como ele andou. Jesus fez o bem para todas as pessoas, nele não encontrou nenhum mal. E aquele que serve a Jesus procura também andar no caminho bom, porque também isto é fruto do Espírito. Ser benigno. Eu digo, meus pensamentos são de bem, não de mal. O crente verdadeiro, quando ele falha, não é por dolo, não é por vontade, é por causa da natureza humana. Nós não somos perfeitos e por causa disso tem que pedir desculpa. Mas não porque agiu por vontade, a maldade, a malícia, é porque falhou. E quem de nós não carece de perdão, né? Mas, no íntimo, o desejo é sempre de ser um vaso de bênção. E se porventura errar, pede primeiro perdão a Deus e às pessoas. Como assim, o servo do Senhor disse: eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir, eu quero me retratar. É assim que o cidadão do céu vive, sempre dizendo: oh, graças a Deus, muito obrigado, me perdoe, me desculpe, reconheço que errei, que não devia agir assim com você, né? O que é que eu posso fazer para me retratar, né? E assim que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos ensina. Qual é a consequência então? Olha, o que fez coisas boas e retas aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que ele não negará bem algum aqueles que andam de maneira reta, obediente. Mas tem muitas pessoas que não andam reta, nem obediente, vivem uma religião nominal e quer facilidade. Fazem campanha, longas orações, porque querem as benesses do Deus Todo-Poderoso, mas não quer obedecer, não quer ser sincero, não quer reconhecer a Jesus Cristo como seu único Senhor, até mesmo nas circunstâncias mais terríveis da vida. Assim nós vemos um exemplo de Jó, que passou por todo aquele dilema terrível, mas ele adorou a Deus e não imputou a Deus nenhuma falta. Ele teve com temor, ele procurou reservar a sua essência, né, de fidelidade ao Senhor, e disse: maldito dia que eu nasci. Respondeu para a mulher que o tratou de uma maneira assim, que não devia. Mas ele disse: você não está pensando direito não, você está louco. E realmente,
todas as pessoas que, quando acontece os problemas, e aí começa com suas palavras, com suas queixas, fica reclamando e murmurando de Deus, a pessoa é louca, é doida, não tem juízo. Mas aquele que tem bom senso e tem a mente de Cristo, não imputa a Deus nenhuma falha, porque sabe que o nosso Deus, Ele é reto, e todos os atos do Senhor são atos de justiça. E quando Ele permite algo acontecer, como a Bíblia, Ele permite a chaga, mas Ele cura. E alguma coisa de bom vai acontecer, sempre que na vida do crente, Deus tem reservado uma grande bênção. O que é que o diabo faz? Ele procura de todo jeito atrapalhar, ameaçar, prejudicar. É porque ele sabe que está perdido. Mas o Senhor diz: os meus planos não podem ser frustrados, agindo eu, que impedirá. Asa, ele fez o que era bom e era reto aos olhos do Senhor Deus. E aí, quando o Senhor olhou para Asa, contemplou a sua vida, o seu testemunho, Deus com certeza se agradou do rei Asa. Como o Senhor disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouçam ele, presta atenção no que ele disse. Que o Senhor possa dizer isso também de nós, né? O que foi que ele fez de bom? O rei Asa tomou uma atitude radical. Ele tirou os altares dos deuses estranhos, ele aboliu com aquela idolatria, quebrou as estátuas, desfez tudo aquilo. E olhe que isso aqui não é uma atitude fácil, não. Aí ele teve aqui ousadia, autoridade. Não é para que a gente chegue aí evangelizando, entrando nas casas, quebrando os ídolos das pessoas, não é isso. Mas ele aqui, como rei, ele tinha autoridade, e ele então viu o que é que estava acontecendo, e ele não aceitou. Ele não foi conivente com as obras infrutuosas das trevas. Mas Deus não é somente aqueles que são feitos por mãos humanas, não são somente quadro, obelisco, gesso, madeira, fitinha. Mas os deuses também podem estar escondidos, ocultos no coração, que ninguém vê, ninguém repara. O que é que pode ser um Deus? Pode ser, quem sabe, o carro, pode ser a casa, pode ser o esposo, a esposa, pode ser o filho, pode ser o neto, pode ser o gato, o papagaio, pode ser o nome da igreja, pode ser o pastor, pode ser o irmão, pode ser a irmã. Quanta gente se comporta assim, idolatrando coisas e pessoas. Qual é a consequência desta idolatria? Derrota da vida, desilusão e fracasso. Mas quando a gente adora ao Senhor em espírito e verdade, a vitória, ela é certa. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A alegria do Senhor é a vossa força. E o rei Asa estava deixando o seu Deus muito alegre por causa do seu testemunho. Não que a gente esteja aqui dizendo: ah, Senhor, eu vou te obedecer tudo certinho, porque estou interessado naquela bênção, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Aquele que se converte a Cristo, ele é simples, ele é grato a Deus pela sua salvação, a graça do Senhor lhe é bastante, ele está contente com comer e vestir, ele sabe muito bem que a sua vida não depende da abundância das coisas que possui, sua alegria não está em circunstâncias, em coisas, em pessoas, está no Senhor Jesus. E o rei Asa então acabou com aquelas coisas. Ele ficou muito aborrecido e zangado. Ele então ordenou: tira esse negócio daí, derruba tudo, acaba com esse negócio aí. E ele parou com a idolatria de vez, assim, agiu mesmo
na sua posição de rei, ele aboliu. Aí nós vemos a consequência, o que acontece na vida de uma pessoa que é ligada com Deus, firmada no Senhor. Quando a gente é firmada no Senhor, pode vir as tentações, pode vir os apelos do mundo para lhe oferecer segurança, para lhe oferecer proteção, vantagem, riqueza. Quando a gente é de Jesus mesmo, a gente observa, quero não, rejeito, nego tudo isso aí, porque não vem do Senhor. Nós vemos aqui, no versículo 11, porque o inimigo não gosta da prosperidade de ninguém, de ver ninguém aumentando em fé, crescendo na graça do conhecimento do Senhor. E aí o inimigo vem e apareceu contra o rei Asa, Zerá, o Etíope. Saiu contra o rei Asa, olha com a quantidade do exército de Zerá, 1.000 milhares, o que é isso? 300 carros, chegou até Maresa, e aí, diante desta ameaça, a quantidade de inimigos, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Estamos cercados de inimigos por todos os lados, mas conosco está o Senhor Todo-Poderoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o rei Asa estivesse comprometido com essa idolatria, ele não erradicasse no meio deles, ele estava perdido. Veio o inimigo com essa quantidade no seu exército, numerosíssima. Aí o que é que o rei Asa fez? Aleluia, a Bíblia diz: clame a mim, eu vou lhe responder. O que é que a gente está fazendo diante das ameaças que nos sobrevêm? Está correndo, está fugindo, está com medo, é? Porque quando a gente olha para o inimigo, ó grandão, ó Golias, esse aí vai nos devorar, vai nos amassar, nos destruir, vai nos esmigalhar. Aí Asa, por que ele tomou esta atitude de clamar a Deus? Porque ele não é idólatra, ele confiava no Senhor, e ele clamou ao seu Deus. O que acontece na vida daquele que crê: se creres, verás a glória de Deus, porque tudo é possível ao que crê. Olha, a sua oração foi essa aqui, no versículo 11: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Ele conhecia o seu Deus, e ele aqui dizia: para ti, Senhor, tanto faz se ajudar o poderoso que não tem nenhuma força. A Bíblia diz: o Senhor pelejará por vós. Ajuda do Senhor, porque a gente confia no Senhor, entrega o caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É que nem os problemas que aparecem de repente na nossa vida, a gente não consegue vencê-los sozinho, e Jesus disse: sem mim você não vai conseguir, está perdido. Nós confiamos em ti, Senhor, no teu nome. Glória a Deus. E no teu nome nós chegamos até ti com esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E aqui é um exemplo de oração, viu? Qual é o problema? Está aflito? Está assustado?
Faça essa oração aqui, que Asa fez, sinceramente, aleluia. E ele pediu: Senhor, Tu és o nosso Deus, e não prevaleça contra Ti um homem. E realmente, o idólatra vai prevalecer contra Deus, o inimigo, não. Glórias ao Senhor, nosso Deus é o mais forte. Aí o que é que Deus fez? O Senhor fez, respondeu a oração de Asa. Por que respondeu a oração de Asa? O rei Asa, porque era o homem de Deus, o homem sincero. Diante dele tinha um bocado de inimigo, numeroso, mas ele sabia que o Senhor que ele cria era maior do que tudo e do que todos. Aí o que é que o Senhor fez? O Senhor feriu os etíopes diante de Asa. O Senhor pelejará por vós. E diante de Judá, o que foi que aconteceu com aquela, como se diz na linguagem popular, aquela cambada que veio, né, querendo amedrontar, ameaçar, gritando: eu vou acabar com você, você vai ver. Bateram em retirada. Aleluia, ele veio por um caminho, teve que fugir por 7 caminhos. Os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele, olha que coisa, parece até irônica, né? Como é que pode um exército pequeno perseguir um exército numeroso? Tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. O exército pequeno perseguiu um exército muito maior humanamente. E aqui diz que caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum. Parece mentira, né? Mas é assim que Deus faz. Aleluia. Os inimigos pensavam que era Asa e o que estavam com ele em quantidade menor, que ia acontecer isso aqui, ó. Eles iriam ficar sem vigor, mas aconteceu ao contrário, porque Deus era com Asa, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e ainda mais levaram dali muito grande despojo. Você sabe o que é despojo? Quando termina a guerra, aí os vencedores passam pelo campo da batalha, recolhendo o que ficou, despojo, né? Recolhendo todo aquele armamento, espada, e se porventura ainda animais, vem para cá, despojo. E foi claro que isso era uma quantidade enorme, o despojo foi grande. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerá, porque terror do Senhor estava sobre ele. Está vendo aí o que acontece quando a gente deixa de ser idólatra? Quando a gente é idólatra, a gente atrai para nós o que é maldição. Mas quando a gente vive para Deus, a gente causa terror nos inimigos de Deus. E foi isso que aconteceu. O terror do Senhor estava sobre ele, sobre os inimigos. E aqui o exército vitorioso saqueou toda a cidade, porque havia nela muita presa, muita coisa. Também feriram as malhadas do gado e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. A palavra de Deus diz que aquele que vai semeando, né, chorando, com muito sacrifício, com muita dificuldade, voltará sem dúvida com seus molhos. Representa o quê? A vitória é do povo de Deus, a vitória é do Senhor. Então hoje a história se repete. Os inimigos são muito, faz barulho, faz zoada, é uma agonia, é tantas coisas, mas a Bíblia diz: filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido.
que é maior, mais grandão, supremo, glorioso, maior que está em vós, do que está no mundo. Bota eles para correr, para bater em retirada, porque em nome do Senhor faremos proeza. Então é hora de seguir o exemplo do rei Asa, aleluia, e não fiquemos dependendo das circunstâncias, que a gente depende, clame a Deus, e esta é a hora de agir por fé e não por vista, mas crer no Senhor de verdade. Para isso somos chamados, para crer em Deus e entrar na batalha, e em Cristo ser mais do que vencedor. Então largue este pensamento aí que não presta, né, de ameaça, de querer fazer a gente desistir, recuar. Não, olha para Jesus, clama a Ele, viva com Deus, abandone a idolatria, largue esses ídolos do mundo que não presta para nada, adore a Deus, aleluia, adore ao Senhor, porque o Senhor assim procura adoradores tais que o adorem em espírito, em verdade, e a vitória será certa. Amém?